Terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Eu estou começando esse vídeo dizendo o seguinte, que eu estou de uma forma mais séria hoje, não porque fui fazer exames de laboratório, não é isto, é porque o assunto exige. E para provar que o assunto exige, eu quero que vocês primeiro assistam a esse pequenino vídeo do advogado Jeffrey Schickini. Prestem atenção. Gente, o que eu mais temia, infelizmente, vai acontecer. O Brasil sofrerá os efeitos secundários, as consequências secundárias da Lei Magnitsky. Vejam esse pronunciamento oficial do Departamento de Estado americano. Olhem isso. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que se colocarem ou facilitarem condutas sancionadas. Isso daqui, esse segundo parágrafo, é exatamente o efeito secundário da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, ela se estende a todos que protegerem o sancionado, a todos que atuarem em conjunto com o sancionado. Os Estados Unidos, ao final da noite de segunda-feira, disse que o Brasil sofrerá as sanções secundárias da Lei Magnitsky por proteger Alexandre de Moraes. Era o que eu temia, o que eu já vinha dizendo. Se esse sistema proteger o Alexandre de Moraes, quem vai sofrer as consequências é o Brasil. Sabe o que pode acontecer com isso daqui? Eles podem desligar o Brasil do sistema financeiro SWIFT. O que significa isso? O Brasil ser desconectado do sistema financeiro global. O Brasil não mais faz importações e exportações. Por quê? Porque não terá como fazer negociações comerciais. O Brasil não terá mais como pagar e receber importações e exportações. Tudo para proteger o ministro Alexandre de Moraes. E qual a certeza que eu tenho disso? Além desse pronunciamento oficial do governo americano. Vejam essa manifestação de Mike Davis. Sabe quem que é Mike Davis? Esse cara é um dos principais conselheiros jurídicos do Trump. É um cara que no primeiro governo Trump foi essencial na indicação dos ministros da Suprema Corte Americana, indicados por Donald Trump. Esse cara é o cérebro jurídico do governo Trump. Olha o que ele disse também ontem, após Alexandre de Moraes decretar prisão domiciliar a Bolsonaro. A justiça está vindo como prometido. A justiça está vindo como prometido. Infelizmente, a Lei Magnitsky vai atingir o Brasil. E vai atingir o Brasil de forma muito dura. Desligar o Brasil do sistema econômico mundial trará prejuízos irreparáveis. É muito grave isso daqui que eu mostrei para vocês. E eu tenho informações que virá a Lei Magnitsky, se não hoje, ainda essa semana, para várias autoridades brasileiras. Lei Magnitsky, para muitas outras pessoas do Brasil, já está às portas. É com pesar que eu trago essa notícia. Eu realmente não queria que nada disso estivesse acontecendo. O Brasil vai sofrer muito com os efeitos secundários da Lei Magnitsky, mas infelizmente é uma realidade. Muito bem. É sério ou não é sério? Muito mais sério do que a gente imagina. E nós temos coisas a falar sobre os relatórios que foram colocados ao ar pelo Michael Schellenberg, sobre a continuação daqueles 6 gigas de informações do Twitter Files. Temos a prisão do nosso presidente, a saúde do Carlos Bolsonaro. Por isso eu adianto que o vídeo será um pouco longo hoje, mas vale a pena. Vale a pena vocês assistirem até o final. Uma investigação com arquivos de 8 de janeiro, que foi liderada pelos jornalistas David Agape, ou Davi Agape, e o Eli Vieira Jr., e depois documentado pelo Michael Schellenberg, mostra uma realidade dura e triste para a sociedade brasileira. Tudo isto, inclusive, acaba desencadeando o que está acontecendo hoje e desencadeando o motivo desse vídeo que foi feito pelo advogado Schickini. É muito sério, já que aquele ministro continua dobrando a aposta.
E o governo americano, obviamente, que não nasceu ontem, sabe exatamente o que está acontecendo e vai agir. Se não hoje, como está no vídeo, talvez até o final da semana. Agora, 16 horas e 31 minutos, por enquanto não aconteceu nada. Pode ser que ao final do vídeo tenha acontecido algo. Mas, o que importa nisso tudo é que essas revelações mostram que existe uma névoa espessa de silêncio que paira sobre os corredores do poder. Nos gabinetes de Brasília, onde outrora se defendia a democracia, ergueu-se um aparato invisível, oculto por mantos de legitimidade e juras de constitucionalismo. Mas agora, graças aos documentos revelados pelos novos vazamentos da chamada Vaza-Toga, esta névoa começa a se dissipar, revelando o que muitos temiam, mas poucos ousavam afirmar. O Brasil não vive apenas uma crise institucional, vive uma operação judicial clandestina, com contornos de regime totalitário. Aquele ministro sancionado era um nome que já figurava nos autos da história, como um ministro do Supremo, mas que agora se revela como um arquiteto de uma estrutura paralela de repressão política e que opera nas sombras do Poder Judicial. Durante quase 2 anos, ele exerceu simultaneamente o cargo de ministro do Supremo Tribunal e o de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 2 postos que, separados, deveriam ser instrumentos de equilíbrio, mas juntos e nas mãos erradas se tornam armas letais. Essas armas foram empunhadas com força descomunal. Relatório vazado revela que, com base em ordens diretas dele, o sancionado, criou-se um sistema de inteligência subterrâneo. Não se tratava de uma força policial regular. Era um tribunal disfarçado de serviço secreto, com acesso a bancos de dados, como a GESBio, que é o sistema biométrico do TSE, CPFs e redes sociais. Qualquer cidadão que ousasse demonstrar simpatia por pautas da direita, ou usasse verde e amarelo, ou então criticasse o atual mandatário brasileiro, era potencialmente marcado como um selo digital de positivo. O que significava dizer sentença de prisão, censura ou destruição. O que antes era apenas um aplicativo de mensagens se tornou um bunker de operações judiciais. Um grupo de WhatsApp chamado Audiências de Custódia abrigava os rostos e dedos por trás da máquina de censura. Ali, o gabinete daquele ministro coordenava tudo. A chefe de operações Cristina Yukiko Kuzahara, fiel escudeira do agora sancionado, atuava como a verdadeira comandante da missão. Ela não apenas dava ordens a juízes do TSE, ela inclusive os substituía. Os agentes do TSE, então, eram forçados a cumprir tarefas que não estavam em seus cargos. Espionagem, vigilância, coleta de dados sem autorização judicial e, o mais grave, classificação informal de cidadãos com base em postagens nas redes sociais. Não havia promotor, não havia defesa ou um juiz natural. Havia apenas o juiz supremo, como passou a ser chamado ironicamente nos corredores do TSE. Com atitudes ditatoriais, as classificações produzidas por esta força-tarefa não apenas ignoravam o devido processo legal, como também as enterravam. Mesmo quem era classificado como negativo, ou seja, sem evidência de crime, permanecia preso. Já os positivos, invariavelmente, eram condenados. Os exemplos são numerosos, e se fosse citar aqui, levaria o dia inteiro. Mas a verdade é que as mensagens reveladas mostram uma indústria de relatórios improvisados. Procurava-se nas redes sociais qualquer publicação, uma imagem, um meme, uma curtida, que pudesse servir como prova de radicalismo.
E quem escrevia esses relatórios? Não eram promotores, investigadores ou peritos isentos. Eram funcionários leais ao próprio ministro sancionado, agindo fora de sua alçada institucional, infiltrando-se em grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter e Gather, inclusive com a colaboração de ONGs de checagem e universidades. Um sistema de espionagem terceirizado, clandestino e politizado. No dia 8 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal anunciou a libertação de 149 mulheres presas nos atos de janeiro. A imprensa comemorou. Manchetes falavam em compaixão e sensibilidade. Mas a verdade era outra. 5 dias antes, a delegada do ministro sancionado, ou a funcionária pública Cristina, ordenava seus subordinados que vasculhassem grupos do Telegram para encontrar qualquer ligação das mulheres com atos golpistas. Quando a equipe não encontrou nada, ainda assim o teatro continuou. A libertação era parte de uma estratégia de relações públicas, não de justiça. A centralização das decisões nas mãos daquele ministro anulou o papel dos juízes naturais. As audiências de custódias, obrigatórias por lei, até 24 horas após a prisão, foram atrasadas por até 22 dias. Juízes que deveriam ter poder para libertar os presos, como a própria juíza Cristina, eram obrigados a apenas confirmar se a prisão estava regular. Tudo era decidido no gabinete do ministro. E como se não bastasse, as conversas vazadas mostravam o juiz Ayrton Vieira, responsável pelas audiências, trocando mensagens debochadas com Eduardo Tagliaferro, com emojis de risos, celebrando as prisões, e ainda dizia que cada um receba o que merece. Prisão, decoro, imparcialidade, justiça, nada disso acontecia. Apenas escárnios, mostrando que souberam como ninguém usar da tal criatividade para perseguir quem quer que fosse. Criatividade exigida pelo ministro sancionado. O que se viu após o 8 de janeiro foi a transformação do Poder Judiciário em um braço inquisitorial. A justiça virou vingança. A legalidade virou papel moeda. O Supremo assumiu funções do Ministério Público, da Polícia e do Legislativo. Os réus, muitos deles idosos, religiosos, pastores, mães de família, foram tratados como terroristas, mesmo sem provas de qualquer violência. A tal Assessoria Especial de Combate à Desinformação se tornou, sob ordens diretas do ministro sancionado, uma espécie de ABIN do judiciário. Com acesso irrestrito a dados pessoais, com biometria, perfis sociais e conexões políticas, operou com total ausência de mandado judicial. As ordens não passavam pelo Ministério Público. Eram e-mails direto para o endereço pessoal daquele ministro. As universidades e agências de checagem passaram a atuar como delatores informais. A tal jornalista Letícia Salorenzo, autodenominada a Bruxa, era uma das colaboradoras mais ativas, elaborando listas de alvos ideológicos, jornalistas, políticos, empresários, e enviando diretamente ao tribunal. A lista de ilegalidades apontadas por juristas renomados é assustadora, coisa nunca vista no Brasil, e talvez em qualquer parte do mundo. Tudo isto mostrou que já havia uma nova forma de repressão, não por tanques nas ruas, mas por algoritmos, hashtags, relatórios, positivos, a ditadura do digital, legitimada por togas. A Procuradoria-Geral da República, nas palavras da subprocuradora Lindora Araújo, considerou a atuação desse órgão criado por aquele ministro inconstitucional.
Seu parecer, no entanto, foi ignorado. Ela foi afastada sem substituição formal, abrindo caminho para que o então procurador Carlos Frederico dos Santos assumisse as denúncias. O mesmo Carlos Frederico que depois seria indicado ao Superior Tribunal de Justiça pelo Inácio. Coincidência? Ou recompensa? O caso de 8 de janeiro não é mais uma questão de vandalismo ou depredação. Ele se tornou o laboratório de uma nova ordem judicial, onde um único ministro acumulou poderes de Estado, suprimiu direitos básicos, ignorou o contraditório e puniu opositores com base em memes. As togas não mais representam imparcialidade, representam poder. Poder sem freios, sem contrapesos e sem temor. Verdade é, meus amigos, que o Brasil acordou no dia de ontem sob o peso de um terremoto institucional. Foi quando o ministro sancionado determinou então a prisão domiciliar do nosso ainda presidente Jair Bolsonaro, alegando que o descumprimento de medidas cautelares foram rompidas, ou seja, foram exageradas. A justificativa, uma chamada de vídeo em uma manifestação e publicações feitas por aliados. Um gesto simbólico transformado em argumento para silenciar quem ousa desafiar o poder togado. O país mergulhou num estado de alerta. Horas após a decisão, Carlos Bolsonaro, filho do nosso ainda presidente e vereador do Rio de Janeiro, foi internado às pressas com alterações cardíacas. Ele saiu de Brasília e foi para o Rio de Janeiro na hora do almoço e, chegando lá, soube da notícia que aquele ministro havia determinado a prisão de seu pai. Foi quando ele passou mal, foi levado ao hospital, teve uma elevação de batimentos cardíacos, pressão alta, e por indicação do médico, ele ficou internado, passou a noite no hospital. Nessas alturas eu não sei se já saiu ou não, porque o médico preferiu mantê-lo em observação, mas as informações é que ele está bem, né? Superou aí o susto, mas vamos torcer para que ele esteja bem, claro. Mas ainda não sei se já foi liberado ou não. Agora, é difícil não imaginar que qualquer um dos familiares tenham passado por um susto desse. Porque o que aconteceu foi uma perseguição exagerada que colapsou sobre a família de Jair Bolsonaro como uma avalanche de repressão disfarçada de justiça. Carlos, o Red Bull, o Pitbull, desculpa, o Red Bull é o drink, é o time também, né? Carlos, o Pitbull do pai, não aguentou a pressão, mas felizmente já se encontra recuperado. No dia seguinte ao acontecido, no último domingo, aquela manifestação maravilhosa em Copacabana, o Flávio Bolsonaro rompeu o silêncio com uma frase que atravessou as fronteiras do país: estamos oficialmente em uma ditadura. A frase viralizou, mas foi rapidamente combatida pelas forças institucionais, porque a chamada de vídeo com o pai, feita ao vivo no domingo, foi removida das redes sociais. Não precisa nem se explicar o motivo. Segundo eles, violação de medidas cautelares. Não importava se havia ou não conteúdo jurídico comprometedor. A mera imagem, o rosto, a saudação de Jair Bolsonaro já era o crime para os donos da toga. A repressão agora não exige provas. Basta existir, basta falar, basta respirar. Enquanto isto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançou um ataque direto à farsa institucional montada para destruir Jair Bolsonaro. Ele classificou a prisão domiciliar do ex-presidente como um absurdo, um teatro autoritário em que julgamento é apenas uma formalidade simbólica, porque a condenação já foi decretada pela mídia militante, pelo sistema e principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro está sendo punido por uma tentativa de golpe que nunca aconteceu. Não houve quartel, não houve tanques, não houve insurreição. O que houve foi um discurso, e por isso ele foi preso.
Em um tom duro, ele lançou ao país uma pergunta que agora ecoa nos corredores abafados do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, e até da própria mídia. Ele perguntou: vale a pena acabar com a democracia a pretexto de salvá-la? O recado foi direto ao ministro sancionado, mesmo não citando seu nome. E todos entenderam: não se pode usar a toga como escudo para esmagar opositores políticos. O que hoje é feito com Bolsonaro, amanhã poderá ser feito com qualquer cidadão que ouse discordar. E quem se cala diante dessa escalada de arbítrio se torna cúmplice do refém, disse Tarcísio de Freitas. Não se pode prender um homem por pensar, por falar ou por existir. Chega, basta. Isto não é justiça, é perseguição. É vingança com verniz de legalidade. Outro que se manifestou brilhantemente mais uma vez foi o Nicolas Ferreira, que também usou da sua habilidade de se comunicar para tecer palavras de, digamos, carinho ao nosso presidente Jair Bolsonaro e críticas ao que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal na figura daquele ministro. Já nos bastidores, longe das câmeras e da censura, o Eduardo Bolsonaro e o analista Paulo Figueiredo acionaram a Casa Branca. O recado foi direto: Bolsonaro está preso dentro de casa, sob ordens de um ministro que já foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos. A resposta da administração Trump foi fria, calculada, mas reveladora. Nenhuma surpresa. O mundo já previa o colapso democrático do Brasil. E segundo Paulo Figueiredo, a escalada autoritária só reforça a necessidade de sanções, embargos e isolamento institucional do país, até que a democracia e a voz da oposição sejam restauradas. Com isto, o Departamento de Estado americano, por meio de nota oficial, cravou sem rodeios: Let Bolsonaro speak. Deixem Bolsonaro falar. A nota acusou aquele ministro de ser um abusador de direitos humanos, um homem sancionado sob a lei Magnitsky, que continua usando o judiciário brasileiro para silenciar adversários e ameaçar a democracia. E mais, prometeu que todos os que forem cúmplices desse processo, juízes, operadores, aliados, serão responsabilizados. Não como inimigos políticos, mas como violadores da ordem internacional. As sanções estão sobre a mesa, e não são apenas simbólicas. Já há tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, congelamento de bens e o cerco a membros do judiciário com visto americano. A imprensa internacional não ficou para trás. Em manchetes poderosas, os maiores jornais do planeta denunciaram a farsa judicial. Jornais como The Guardian, El País, The Associated Press, Reuters, o Washington Post, até o Al Jazeera, por exemplo, traçaram um retrato devastador. O Brasil, outrora exemplo de democracia emergente, agora se torna o estudo de caso de uma república judicializada, onde o poder de um único homem cala, prende e transforma. Transforma o quê? Crítica em crime. Não há mais disfarces. A perseguição política assumiu sua face plena, oficial e institucionalizada. As eleições de 26 já começam sob o som das algemas. Outra forte manifestação veio de Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado americano, que declarou publicamente que os impulsos do ministro sancionado estão arrastando o Brasil para uma ditadura judicial. Sim, foi esse o termo usado por uma das vozes mais influentes da diplomacia americana: ditadura judicial. Landau afirmou que o crime de Bolsonaro foi apenas criticar Moraes, escapou o nome, e que esse gesto foi reinterpretado como obstrução de justiça. Um escândalo jurídico que não se sustenta nem em regimes mais autoritários do mundo. O tom é de indignação e alerta. O Supremo transformou o Brasil em um laboratório de repressão institucionalizada. E Washington, segundo Landau, já decidiu que não ficará em silêncio. Com tudo isto, o Brasil encontra-se isolado diplomaticamente e moralmente. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro não é apenas uma decisão judicial.
É um marco histórico de ruptura. É a institucionalização da vingança. É o silêncio imposto à força. O executivo, comandado por Inácio, omisso e cúmplice, se esconde atrás de discursos vazios. O legislativo assiste acovardado à escalada autoritária sem querer reagir. Alcolumbre hoje já disse que não pautará nenhum projeto, nenhum pedido de impeachment contra ministro algum. E lá na Câmara dos Deputados, todos eles entraram em recesso particular. Vão bloquear os andamentos da casa. Não pautarão nada, não votarão nada. E o vice-presidente da Câmara disse que na ausência do Hugo Mota, ele pautará o projeto da anistia, quando ele assumirá o posto. E o Judiciário? Bem, esse já se colocou acima da Constituição e da diplomacia. Né? Também já havia se colocado acima da própria imprensa e principalmente da verdade. Enquanto isto, o mundo grita: deixe o Bolsonaro falar. E o Brasil, de joelhos, diante de uma toga, assiste sua própria democracia desmoronar em silêncio. E para mostrar que o judiciário age em complô, uns protegendo os outros, ontem o ministro Luiz Fux negou o pedido de prisão domiciliar de Daniel Silveira, com o argumento de que não cabe habeas corpus contra os atos da Suprema Corte, ignorando o estado de saúde do ex-deputado, que inclusive passou por cirurgia no joelho. O triste é que nos últimos dias estávamos esperançosos com os argumentos de Luiz Fux, lendo engano. Então, meus amigos, para finalizar, eu sei que o vídeo foi longo, o Brasil está pegando fogo. Coisas acontecerão, coisas virão. Os Estados Unidos não está dormindo, muito pelo contrário, está muito atento ao que está acontecendo. Só espero que a dose não seja cavalar para atingir a todos nós. Infelizmente somos a parte menor, a parte pequena nesse problema gigantesco criado por um único homem, pelo ministro sancionado pela Lei Magnitsky. Então, por hora, era o que eu tinha para vocês. Vou até dar uma espiada no jornal aqui, nas páginas, para ver se tem alguma bomba. Por enquanto, nada. Mas é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar. E eu espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.